Fala galera, tudo certinho? Professora Rafaela Dias aqui com a continuação dos nossos vídeos sobre questões do Enem em ciências da natureza, super contextualizadas e detalhadinhas. Chegamos aqui agora, gente, ali no nosso ponto de maior interesse. Então agora a gente vai começar a tratar de questões mais recentes da última edição do Enem de 2022. Então, questões importantíssimas ali. Resolvi, nessa aula de hoje, tratarmos ali questões que têm ali muita ligação com uma das atualidades ali que estão sendo discutidas pela nossa sociedade. Então, a gente vai tratar hoje de ecologia, vai tratar de vírus, de questão de saúde, questão de protozoário, tratamento de doenças. Por quê? Já avisando vocês também para vocês já ficarem ligadinhos ali no próximo vídeo da semana que vem, porque o vídeo da semana que vem vai ser totalmente focado em febre maculosa. Então, uma das atualidades ali, uma das grandes apostas que a gente tem para cair em questões de ciência da natureza, em questões ali que envolvem saúde, questão animal e social. Então, a gente vai ter um vídeo só para tratar sobre isso. Então, né, já lembrando ali para vocês ficarem ligados e não perderem esse vídeo. Informações super importantes ali de todos os contextos possíveis de ciências da natureza. Então, hoje essas questões ali, elas vão dar um reforço ali também acerca dessas doenças ali, como que elas funcionam, como que a gente tem ali questão de vetores, até para a gente ter esse estudo mais expressivo ali dessas atualidades. Então, vamos lá. Então, gente, a primeira questão que a gente vai tratar aqui seria uma questão considerada intermediária. Não é uma questão fácil, pelo grande envolvimento de conteúdos ali, né, questões ali de protozoários, questões ali de células, mas é uma questão intermediária, não é uma questão também muito difícil, porque a gente consegue tirar algumas informações ali do nosso próprio enunciado. Então, hoje, especialmente, eu vou começar pelo enunciado em si, pelo textinho, e não pelo comando. Então, vamos lá. Então, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética criando o Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então aqui, gente, só até aqui a gente já tem uma quantidade muito grande de informações. Então a gente já tem questões ali que envolvem vacinas, que envolvem protozoários, que envolvem todo o contexto ali de tratamento de células tumorais, mas a gente já vai discutindo aqui essas partes ali de uma forma mais específica. Continuando. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. Então a gente tem um textinho ali um pouquinho extenso ali pra gente tratar, mas nesse caso, nessa questão específica aqui, vocês sabem que a gente tem alguns enunciados ali que a gente acaba não tirando muita coisa, que realmente o intuito ali é a gente seguir ali, iniciar sempre pelo comando pra gente ter essa objetividade. Mas nesse caso aqui, esse textinho que a gente vai ter ali uma quantidade de informações muito grandes pra gente tratar a nossa questão. Então, beleza, nem vamos dar uma olhada aqui nas nossas alternativas por enquanto e vamos começar a contextualizar isso daqui. Então, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Beleza. Então, gente, tá aqui a carinha do nosso protozoário de interesse, do Trypanosoma cruzi. Então, ele tem essas características aqui, perspectiva ali microscópica pra gente tratar, e é uma doença super interessante de discussão, uma doença complexa ali, quando a gente vai comparar com outros tipos ali que a gente tem, geralmente mais discussão, até pela sua alta taxa de letabilidade. Então, é uma doença gravíssima. E é a doença ali que a gente tem um estudo vetorial. Então, de quais são os vetores, a gente vai tratar isso daqui certinho. Então, aqui, o nosso protozoário e o nosso vetor. Então, a doença ela é transmitida através da picada do inseto barbeiro. É um inseto ali da ordem Hemiptera. E como que acontece essa transmissão? Então, o inseto, ele pica. Nesse caso aqui, essa espécie aqui determinada, nós temos aqui o comportamento que a gente chama que eles são hematófagos. Então, eles têm essa alimentação a partir ali de sangue. Com essa picada, o que acontece?
ele acaba ali tendo as fezes também sendo ali liberadas pelo corpo. Se eu tenho essas fezes contaminadas com este protozoário, com o Trypanosoma cruzi, então qual é o nosso primeiro intuito ali, qual é a nossa primeira reação? Geralmente ali a gente tem a picada, a gente tem ali uma reação, a gente tem a coceira e a gente acaba ali realmente mexendo ali nessa picada. Nessa parte ali da gente interagir ali, a gente tocar, coçar principalmente, a gente pode acabar facilitando esse contato, essa entrada dessas fezes dentro do nosso corpo. Então, a questão ali é através da picada e através ali do cocôzinho ali que eu vou ter a partir da produção, que vai entrar através da picada ali. Então, se a gente fosse contextualizar, tomar muito cuidado quando cai esse tipo de questão sobre esse tipo de doença. Então, a gente tem a picada associada, mas a gente tem ali realmente a parte da entrada das fezes ali como forma de transmissão. Então, vamos lá. Então, só para a gente já contextualizar isso daqui. Então, a gente já deu uma tratada ali geral na questão dos vetores ali do inseto barbeiro. É um inseto ali que a gente tem em regiões ali mais de florestas, em cascas de árvore. E a gente vai ter todo esse trabalho ali de cuidado, principalmente em regiões ali que a gente tem um tratamento, digamos, em geral da região, de uma forma ali menos eficiente. Então, sempre tomar cuidado ali em regiões mais próximas, ali em áreas ambientais abertas, tomar cuidado quando a gente tem esse tipo de inseto e sempre quando observar, dar um jeito ali de fazer a captura para colocar ali, para encaminhar para um meio responsável, para identificar se este inseto em si ele tem ali essa contaminação, ele está infectado com esse protozoário. Então, não são todos os insetos barbeiros que vão transmitir, só os infectados. Retornando só aqui rapidinho, gente, para a gente ter essa contextualização, então a gente tem essa relação deste protozoário com ali o controle e o tratamento de células tumorais. Então, como que a gente tem esse processo ali de ocasionamento do câncer? Então, como que eu vou ter essa célula tumoral ocorrendo ali todo o processo para evoluir para um câncer ali propriamente dito? Então, a gente tem todo um processo de formação, de interesse ali para a gente ter. Esse processo ele é chamado de carcinogênese ou oncogênese. Então, a gente acha com esses dois nomes, geralmente mais associado à oncogênese, porque a gente já trata ali de perspectivas mais médicas, né? Então, oncologista, mas essas duas variabilidades ali de nomenclatura podem aparecer nos nossos exercícios. Então, a gente tem aqui, trouxe um esqueminha até para a gente discutir aqui essa parte da contextualização do câncer ali, até para vocês já terem esse material de estudo. Então, como que eu vou ter essa ação? Esses genes ali presentes nas células, eles vão sofrer a ação de agentes cancerígenos. Beleza. Então, isso pode ter, é claro, quais são esses agentes cancerígenos. Então, a gente tem ali a questão de câncer envolvido com hereditariedade, com questões ali externas. Então, a gente tem uma variabilidade muito grande ali de causadores, digamos assim, até de incentivadores desse processo, mas a gente vai vendo isso daqui parte por partes. Então, esses agentes iniciadores aqui, eles vão ter contato ali com o nosso gene, consequentemente com a nossa célula de forma geral, e a partir de oncopromotores ali, que são outros tipos de agentes que a gente vai ter atingindo essas células, a gente tem o desenvolvimento daquilo que a gente chama de célula maligna. Esse processo, deixar bem claro que é um processo lento e é um processo extremamente gradual. Então, não é algo automático ali de um dia para o outro. A gente tem também a exposição a esses agentes ali, o prolongamento dessa exposição, ele acaba facilitando esse desenvolvimento. Então, beleza. A partir disso, a gente vai ter essa multiplicação descontrolada dessas células já alteradas e a gente vai ter, então, esse descontrole. E também destacar que a gente tem essa parte mais irreversível. Então, por isso que a gente tem esse controle ali de identificar câncer, em que estágio, para a gente ter ou não essa reversibilidade, essa questão de cura, de tratamento. Então, bem importante acompanhar essas questões ali quando a gente tem algum tipo de sintoma alterado, para a gente ter essas noções certinhas.
Beleza. Nesta parte de multiplicação, a gente já tem, digamos assim, o nosso câncer instalado. Então, a gente já tem esse desenvolvimento. E o que vai acontecendo? A gente vai ter esse acúmulo dessas células cancerosas. Isso vai gerando ali a nossa resposta, vai gerando ali o tumor em si e vai se desenvolvendo. Então, é claro que a gente tem N fatores ali para tratar com questão de câncer, mas só para a gente contextualizar geral ali, para a gente ter essa relação. A partir do momento que a gente tem essa multiplicação aqui, é o ponto que a gente geralmente tem sintomas associados. Então, os sintomas do câncer. Câncer, na verdade, é um grupo de doenças, um grupo de patologias, dependendo ali de questão de localização, questão de intensidade ali que a gente vai ter sintomas específicos associados. Mas só pra gente ter essa indicação certinha para vocês já começarem a relacionar ali ao que a gente precisa. Beleza. Agora já dá pra gente ir ali pra nossa questão em si. Então, vamos contextualizar o Trypanosoma cruzi com essa relação. Então, o que foi dito ali na nossa questão? A partir ali da iniciação, da introdução de um patógeno que não estaria ativo, eu vou incentivar o corpo a responder, a enganá-lo, digamos assim, para responder de uma forma imune ao protozoário e também às células tumorais. Então, vamos lá para a gente entender como que isso funciona. Então, essa questão aqui, o problema dela é que ele envolve conceitos bem diferentes. Então, a gente está mexendo com câncer e está mexendo ali com protozoários, questão ali de recepção de sistema imune, mas só para a gente dar essa conversadinha aqui certinho. Vamos lá. Aqui, gente, nossa resposta específica seria, então, relacionada à apresentação deste antígeno. Então, o que vai acontecer? Vou ter essa introdução, meu sistema imunológico ele vai identificar a presença desse patógeno, por mais que ele não tenha ali a ativação da doença em si, a manifestação, e o que a gente vai ter geralmente associado a esse tipo de resposta. Esse tripanossoma, ele vai gerar ali, digamos assim, essas proteínas que a gente vai ter, essas moléculas que vão ser associadas, elas vão serão semelhantes ali em células tumorais. Então, a gente vai literalmente enganar o nosso sistema para ele atacar não só o protozoário, mas também as próprias células tumorais. Essa é uma questão também que envolve até uma perspectiva ali de biotecnologia, de genética, mas mais relacionado ali com a questão de entender quais são os processos ali. Mas esse, o que seria? O nosso tripanossoma, ele seria um indicador dessas células, né? E isso teria essa resposta ali imunológica, atacando não só o tripanossoma, como também o câncer. Mas vamos contextualizar aqui cada alternativa para a gente ver certinho. Então, o que poderia gerar dúvida? Então, autoimunidade. A autoimunidade é o nosso corpo se defendendo dele mesmo. Então, produção de moléculas ali, né, e questão dessa resposta autoimune. Então, nada a ver com o que a gente precisa na questão. Hipersensibilidade. Também nada a ver. Quando a gente tem essa hipersensibilidade, a gente pode ter uma resposta inflamatória generalizada, a gente pode ter um choque, então nada relacionado a essa questão contextualizada ali de forma geral. Letra C, ativação da resposta inata. Aqui poderia dar algum problema de interpretação ali, mas é só a gente ter a diferenciação de resposta inata para resposta adaptativa. Resposta inata é ali a parte de resposta, a parte de proteção que a gente tem desde que a gente nasce. Então, parte ali de macrófagos, de questão de fagocitose, de resposta inicial que a gente vai ter ali, que é algo que já nasce com a gente. Então, se trata de uma ativação da resposta adaptativa, na verdade. Então, que é feita a partir da geração de um antígeno, a partir de algo ali que teve ali uma característica e foi produzido uma defesa a partir disso. Então, resposta adaptativa, nada a ver com resposta inapta. A letra D, então, seria a apresentação desse antígeno, que seria a resposta ao Trypanosoma cruzi, e pela essa semelhança ali com essas características, acabaria atingindo ali, acabaria sendo esse antígeno respondendo, ele também se defendendo dessas células tumorais. E essa daqui também, desencadeamento de processo anti-inflamatório. Então, esse daqui nem é algo de interesse ali que a gente tem. Se a gente tivesse um processo anti-inflamatório, a gente teria aumento de certas células, então de linfócito B, então nada
nada relacionado com a nossa questão em si. Então, bem contextualizadinha aqui, é uma questão, né, intermediária, não é uma questão muito fácil, que a gente já lê e já responde direto, principalmente, né, a parte de confundir ali a resposta inata com a resposta adaptativa, então, e também não é tão complicada, porque a gente acaba ali com as próprias alternativas se virando, digamos assim. Segunda questão, gente. Então, também nessa área de saúde, nessa área ali para a gente tratar. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia. Beleza. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a nossa Fiocruz. Beleza. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Essa, gente, é uma questão perigosa, porque é uma questão fácil. Então, a gente já comentou nos nossos primeiros vídeos que o Enem tem essa questão de interpretação de questões fáceis, médias e difíceis, então ali a gente tem que acertar uma quantidade, né, ali razoável das 3 dificuldades, para o Enem não entender ali que a gente está chutando as difíceis. Então essa é uma questão perigosa porque ela é considerada uma questão fácil, porque a resposta dela está no próprio enunciado ali. Essa última frase ali, gente, como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Essa daqui está dando a resposta pra gente. Mas vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Beleza. Então, gente, tratando um pouquinho de ecologia. Então, já pensando ali na frase que eu acabei de citar para vocês ali, reli pra gente dar uma focada, a gente tem tipos ali específicos de relações ecológicas. A gente tem relações intra e interespecíficas. Intra dentro de uma mesma espécie, inter entre espécies diferentes. Essas relações elas podem ser harmônicas, então quando a gente tem só benefícios, só indivíduos ali beneficiados dessas relações, ou a gente pode ter a desarmônica. Tomar muito cuidado com o verdadeiro ou falso quando a gente tem esse tipo de questão, porque desarmônica, quando todos perdem. A gente não precisa ter isso daqui. Colocou isso daqui, a gente já tem um erro. Porque a gente precisa pelo menos de um indivíduo ali sendo prejudicado. A gente tem relações desarmônicas que um é prejudicado e um é beneficiado. Então, tendo um ali, a gente já tem que considerar a desarmônica. Então, isso aqui é uma questão bem ali comum de cair em verdadeiro ou falso, e a gente não impulsa acabar colocando ali que desarmônica é quando ali todos os indivíduos têm algum tipo de prejuízo. Então, isso tem que tomar muito cuidado pra gente entender. Então, por que eu citei para vocês ali que a resposta está naquela frase? A gente já está dizendo que eles estão competindo por recursos. Beleza. Então, onde que tem aqui, gente? Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Então, nossa última frase aqui. Mas vamos dar uma discutida nessas alternativas. Predação do vírus pela bactéria. Então, literalmente, seria se o vírus ali se alimentasse da bactéria. Então, nada a ver. Esterilização de mosquitos infectados. Seria uma técnica aplicável, mas não seria tão efetiva para a gente ter esse tratamento. É uma técnica que tem a sua aplicabilidade, mas não tem nada a ver com o que está dizendo na nossa questão em si. Alteração do genótipo do mosquito pela bactéria. Então, alterar ali a parte genética do mosquito através da bactéria. Nada a ver com o que foi citado aqui pra gente. Competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Nossa última frase, dando a resposta ali pra gente. Inserção do material genético do vírus na bactéria. Isso poderia até acontecer, esse vírus poderia tentar ali, mas também não tem nada a ver com o contexto da nossa questão. Alguns detalhes específicos aqui, gente, só pra gente dar uma discutida, um extra aqui, digamos assim, de falar um pouquinho sobre dengue. Então, dengue é uma doença que sempre tá em discussão, agora a gente tá tendo um retorno ali muito grande, né, de questões ali de discussões sobre dengue, porque a gente tá tendo um elevado número de casos, né, então é algo meio que preocupante ali pra gente tomar cuidado e também prestar atenção quando a gente vai tratar de vestibulares e Enem, de questões ali que podem cair sobre isso daqui. Dengue, gente, alguns detalhes ali que a gente acaba passando despercebido, é transmitida pela picada da fêmea infectada. Então, a mesma relação que a gente teve ali com o barbeiro, de não são todos, a gente também se aplica aqui aos mosquitos. E alguma
alguns detalhezinhos ali pra gente ter. A gente geralmente fala de Aedes aegypti, mas a gente acaba esquecendo que em pouca proporção a gente pode ter também esse vírus da dengue sendo transmitido pelo Aedes albopictus, que também é um vetor da dengue. Então, pra gente ter esses extras aqui, porque pode aparecer nisso e você já vir direto ali na sua cabeça de não, é o Aedes aegypti, então tá errado. Tomar muito cuidado, em pouca proporção, mas também ocorre. Beleza. Então, aqui bem uma questão bem tranquilinha aqui pra gente discutir. E aqui, então, pra gente finalizar, uma questão dificílima pra gente ter aqui, então, na minha opinião, se não é a mais difícil da prova de 2022, é uma das mais difíceis. Então, ela envolve muito conteúdo ali, muitas coisas bem distintas pra gente tratar. Mas vamos lá. Aqui, se a gente fosse direto pro nosso comando, a gente ficaria bem perdido. Essa etapa deve ser realizada para... Então, aqui a gente obrigatoriamente teria que ir ali desde o início para a gente tratar. Então, vamos lá. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR. Reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Essa informação aqui, gente, é super importante, um vírus de RNA. Então, o vírus ali da Covid, então, né, questão de atualidade também, ano passado caiu essa questão aqui, então, totalmente atual. O vírus da Covid é um vírus de RNA, um detalhe ali pra gente destacar. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação do PCR precisa ser realizada para permitir a ampliação do material genético do vírus. Então, beleza. Aqui, o nosso enunciado ele vai acabar dando alguns detalhes importantes, então, que é um vírus de RNA, que a gente vai estar tratando do PCR, mas é uma questão que a gente precisaria de uma boa lógica ali, de biotecnologia ali, para a gente tratar e entender como que funciona o PCR ali, e destacar aqui, gente, que PCR a gente vai mexer com DNA. Então, a gente teria aqui que dar uma forma ali de converter este RNA para o DNA ali, para ser aplicado o PCR. Então, como que é feita essa técnica aqui? Então, gente, uma imagem complicadíssima ali, mas só pra ilustrar aqui o que eu vou falar a partir de agora. Então, o que é o PCR? Ele é ali um tipo de análise, um tipo de ação laboratorial que a gente tem ampliação desses genes ali. Então, a gente consegue gerar uma cópia muito grande de genes ali da nossa amostra, para a gente ter essas análises ali, então, feita in vitro. Então, é algo bem atual ali para a gente entender. Então, o que acontece? Primeiro é feita a ampliação desses genes com relação à polimerase ali, com relação a essa enzima. Beleza. Então, esses genes, eles são ampliados, mas tratando de novo que a gente precisa fazer isso daqui com DNA. E na nossa questão a gente tem RNA, então a gente não pode já direto fazer ali o PCR da forma mais comumente aplicada. A gente precisa ali de uma preparação, necessariamente de uma conversão desse RNA para esse DNA. Beleza. Então, como que é feito esse exame? Então, acredito que grande maioria ali da população mundial, né, não só brasileira, tenha feito esse teste alguma vez ali nos anos de 2020 até, né, este ano aqui. Então, a gente tem a coleta da amostra ali na parte da nasofaringe, então ali com aquele cotonete super delicadamente, né? Então, a gente vai ter essa introdução, a gente vai ter ali, né, aquele contato, a gente vai ter que fazer a purificação para extrair essa questão desse vírus, ao que nos interessa. Como que a gente vai fazer essa purificação? Como que a gente vai fazer essa conversão? A gente vai utilizar o que a gente chama de transcriptase reversa para a gente converter esse RNA em DNA complementar. Essa é a informação que vai dar a nossa resposta. Conversão de RNA para DNA complementar, para a gente conseguir ali aplicar o PCR para as nossas análises ali. Beleza. Depois, aqui que eu vou ter o PCR em si. E aí, como que a gente faz esse processo aqui? Então, a gente eleva a temperatura próxima ali dos 95, 94 graus Celsius, para a gente separar, para a gente desnaturalizar
pra gente desnaturar ali essas fitas de DNA, pra gente separá-las ali, então deixar de uma forma ali que nos interessa. Beleza. Geralmente, essa reação ela é feita pela helicase, mas a gente não vai ter isso, a gente vai ter ali de uma forma diferente. Beleza. Depois disso, depois dessa desnaturação, a gente vai diminuir a temperatura, então próxima ali dos 50 graus Celsius, e a gente vai utilizar ali certos componentes para fazer o restante dessa nossa reação ali dentro do PCR. A gente vai utilizar o primer, que seria ali os nossos moldes, digamos assim, e seria os nossos fluxos ali de reação para a gente ter essa progressão ali dentro dessa análise laboratorial. Então, a gente diminui a temperatura e isso vai funcionar, então, como um molde ali para a gente ter as nossas novas fitas. Depois disso, a gente aumenta novamente a temperatura para que eu tenha agora o ataque dessa polimerase ali para ampliar essas fitas. Beleza. Então, o que a gente vai ter? Quando esse probe ali ele é retirado, quando esse agente ali que proporcionou essa reação ele é retirado, a gente tem emissão de luz. Então, essa luz ali que vai dizer ali se o resultado é positivo ou se o resultado é negativo. Então, é um sistema ali, é um conteúdo bem complicadinho ali de biotecnologia, ali de questão mais laboratorial, então eu teria que ter uma noção bem específica para resolver esse tipo de questão aqui. Então, principalmente saber ali que PCR a gente vai mexer com DNA e que a gente precisaria dessa forma de converter ali, nesse caso, o RNA para DNA complementar. Beleza. Então, aqui, né, já estaria ali, diretamente ali, citando o nosso DNA complementar, então a nossa resposta já seria a letra E, mas vamos dar uma discutidinha ali nas outras alternativas. Concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. A gente precisa de DNA, então nada a ver com o que a gente precisa. Identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Então, também nenhuma relação aqui, uma alternativa bem confusa ali em questão de organização de informações, então também não nos interessa. Proliferar o vírus em cultura, aumentando a carga viral. Então, nenhuma aplicação também com PCR, que é o que foi citado na questão. Purificar ácidos nucleicos virais. Então, aqui, ó, a gente já teria essa alternativa caindo, porque já foi citado que é um RNA. Então, a gente teria que fazer essa conversão primeiro, não teria nada a ver aqui, né, esses ácidos pra gente ter, facilitando a ação da enzima. Então, nada a ver, seria ali a nossa letra E. Obter moléculas de DNA complementar, que é o nosso cDNA, viral por meio da transcrição reversa. Então, exatamente o que a gente citou ali. Então, essa é uma questão dificílima, mas quis ali abordar os 3 níveis, né? Pra gente discutir ali, que não é impossível. Tem algumas ali que a gente realmente precisa ter um conhecimento mais aprofundado, mas, né, questões totalmente contextualizadas, que é o nosso foco ali dos nossos vídeos. Então, gente, a gente tratou bastante de saúde, questão ali de vírus, de protozoário, de tratamento, né, de questão ali de atualidades pra gente ter, até pra gente se preparando pra nossa aula da semana que vem, que a gente vai conversar bastante, vai conversar especificamente de febre maculosa. Então, eu espero que vocês acompanhem, e semana que vem a gente volta ali com o nosso vídeo específico das atualidades e também discutindo algumas questõezinhas ali. Então, agradeço vocês, espero vocês na semana que vem, e aproveitem, gente, estão curtindo aqui embaixo, e vamos lá todos se inscrevendo aqui no canal da Cultive, conteúdo é o que não falta, e vejo vocês na próxima aula. Obrigada, galera!